Senhores deputados, na próxima sessão plenária, esta Câmara votará um dos temas mais difíceis, divisivos, éticos e morais do nosso tempo. Votará a despenalização da morte medicamente assistida e abrirá caminho na nossa sociedade ao suicídio assistido pelo Estado. O tema é difícil, divisivo e provoca nos portugueses as maiores divisões e ansiedade. Mas nada justifica nem perdoa a forma atabalhoada, a forma inorgânica, a forma apressada, a forma ilegal como o Parlamento conduziu este processo. Audições que deviam ter sido feitas e não foram. Ordens profissionais que deveriam ter sido ouvidas e não foram, por se dizer que já tinham sido ouvidas, quando o que estava em causa era outro texto, outra proposta e outro sentido. Ordens tão importantes como a ordem dos médicos ou a ordem dos enfermeiros ficarem de fora num tema que toca à vida e à morte e a decisão final de cada um é algo que a história nunca compreenderá, mas que nós certamente também não conseguimos compreender. A forma como esta manhã este Parlamento, unicamente com os votos contra do Chega e do PCP, votaram contra a despenalização da morte medicamente assistida, mostra bem que esta Câmara passa a partir de sexta-feira a preocupar-se mais com a morte do que com a vida. E isso nunca devia ser o objetivo de um Parlamento. Senhor Presidente, senhores deputados, este Parlamento foi constituído em eleições que decorreram em janeiro deste ano. Em janeiro deste ano, o povo português foi chamado às urnas. Nesses votos, os portugueses escolheram dar a maioria absoluta ao Partido Socialista, a oposição aos restantes partidos. Mas é curioso que o principal impulsionador deste projeto, é curioso que os principais autores deste projeto que estão aqui sentados hoje nesta Câmara não tenham tido a coragem de colocar no seu programa eleitoral que iriam, após ser eleitos, despenalizar a eutanásia. Isso mostra como têm medo do povo português e de ser chamados a ouvir o povo português. Todos os principais partidos podiam ter levado ao voto dos portugueses e à escolha dos portugueses a eutanásia, mas apenas a extrema-esquerda o decidiu fazer. Todos os outros ficaram em silêncio sobre o que defendiam, para vir depois à porta fechada aprovar algo que é completamente contrário aos valores que a maioria dos portugueses defendem. Senhor Presidente, senhores deputados, é minha profunda convicção, de que é a Deus que cabe dar e tirar a vida. É minha profunda convicção que é a Deus que cumpre as decisões fundamentais da vida humana. Mas essa é a minha convicção. Não é a vossa, de todos, será de alguns, não de todos. É a minha. E como minha, é a de milhões de portugueses que de norte a sul, nas regiões autónomas, acreditam profundamente que só a Deus cabe a última palavra sobre a vida humana. E como muitos, como eu, acreditam que é assim, e outros que acreditam que não é assim, e que têm outros modos, e outra forma, e outro processo de escolha. Quando isto acontece num país altamente dividido, então só há uma solução que seja honrosa da democracia em que vivemos. É não nos fecharmos nestas quatro paredes e darmos a voz ao povo português. Senhor Presidente, nenhum de nós tem mandato para despenalizar a morte medicamente assistida. Nenhum de nós tem a legitimidade, nem lhe foi dado pelo voto, a legitimidade de decidir quando viver e quando morrer. Essa não é uma decisão que seja escolhida em urna ou depositada num boletim de voto. Essa é uma decisão fundamental do ser humano. É uma decisão fundamental que o povo, enquanto povo, tem que tomar. E por isso voltamos a apelar aqui, desta Câmara, e antes que a votação de sexta-feira ocorra, a que possamos acordar, realizar um referendo ao povo português, para que sejam chamados a decidir se querem ou não a morte medicamente assistida. Não é querer fugir da democracia que se resolve os problemas, é a dar a voz ao povo sem medo,
e decida ao povo o que decidir. O que estamos a fazer hoje, o que vamos fazer na sexta-feira é fugir do povo português. E, meus amigos, um Parlamento nunca deve fugir do povo português, deve ir de encontro ao povo português. Senhor Presidente, senhores deputados, depois de sexta-feira e quando esta lei entrar em vigor, máquinas vão ser desligadas, avós vão ser... Máquinas vão ser desligadas, idosos vão ser mortos e muitos pelo país todo, sobre quaisquer requisitos, vão entrar na curva final da morte com a mão do Estado. Muitos escolherão a morte e a morte começará a ser bandeira deste país, como é de muito poucos em todo o mundo. Será uma escolha fundamental que Portugal fará. Uns entendem que estamos no bom caminho. Outros entendem que estamos num caminho que não terá retorno. E talvez por isso hoje devêssemos recordar casos como a Holanda e a Bélgica, em que se começa a falar de eutanásia de menores e de eutanásia por motivos económicos. Não tínhamos dúvidas. A porta que vamos abrir ou podemos abrir na sexta-feira conduzir-nos-á a um buraco negro de morte que o Parlamento não pode nem devia compactuar. Eu gostava que todos os portugueses tivessem noção que a porta que abriremos na sexta-feira é a porta que muitos, sobretudo os mais idosos, mais frágeis e mais desprotegidos, podem sentir bater à sua porta muito em breve, sem que ninguém o esteja cá para defender. E esse é o ritmo e o repto final que um Parlamento deve saber quando tem que travar o seu trabalho. A rampa deslizante deste projeto é grande demais. Os riscos que corremos com ele são enormes e ameaçam toda a população portuguesa. Os casos que vemos na Europa e no resto do mundo não nos tranquilizam e abrem a porta a um desastre moral e ético da população portuguesa. Vou terminar, Sr. Presidente, deixando o repto para ouvirmos o povo. Um repto que é o Presidente da República que não permita que esta lei entre em vigor. Mas quero deixar também, Sr. Presidente, perante o Deus em que acredito e perante o povo português que representamos, quero deixar a promessa solene e política de que nas eleições de 2026 o primeiro projeto do Chega será para reverter a eutanásia. Muito obrigado. Senhora Presidente em exercício, saudar o seu regresso, senhoras e senhores deputados. Senhor Deputado João Nicolau, há 3 dias atrás a CAP dizia que esta Ministra da Agricultura não tem capacidade técnica. Esta é a mesma Ministra que há uns meses atrás dizia que era melhor perguntar porque é que durante a campanha eleitoral a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar no Partido Socialista. Esta é a mesma Ministra que prometeu aos agricultores da Serra da Estrela fundos e verbas oriundas do Orçamento de Estado e que gastou 200 mil euros numa reunião europeia para promover a agricultura. Uma vergonha dar tanto nesta reunião e gastar tanto em festas e festarolas do que aquilo que se dá aos agricultores. Senhor Deputado, eu creio que seria interessante. O senhor percebe-se pela forma como disse que nós vinhamos com os arautos da desgraça, nós ainda nem sequer tínhamos falado e, portanto, acredito que pensou que íamos falar depois de nós. Teria sido interessante o senhor deputado falar com os seus colegas do grupo parlamentar que ontem viajaram comigo a terras de Trás-os-Montes para perceber que tudo aquilo que disse agora, lá atrás e para lá do Marão, todos os que lá estão não percebem nada do que disse. Sabe porquê? Eu vou-lhe explicar. Nós estamos numa fase em que a falta de coesão territorial, em que a forma como os senhores olham para o território discrimina por completo os agricultores. Sabe, só falando daquilo que ontem todos visitámos, quando se fala da terra quente, as batatas que cozem debaixo da terra e que as pessoas não têm sequer dinheiro para manter absolutamente nada. Os senhores deputados João Dias, a única coisa que sabe plantar são notícias falsas em Beja e por isso eu consigo, não vou falar. Sabe que bastava os senhores perceberem o que se passou ontem em Bragança, quando vêm falar da transição digital na agricultura, para perceber que em Trás-os-Montes não existe sequer rede móvel, não existe sequer estradas de circulação entre os municípios,
que os únicos atelados e aqueles que andam a reboque de nós são os agricultores, mas se viessem com os reboques decentes, a fruta saltava toda do caminhão, porque é uma vergonha a forma como circulam, a forma como trataram o interior do país. Bastava ao senhor olhar para os censos e perceber que o interior está deserto em consequência das vossas políticas, da falta de apoio ao interior. E, portanto, não há PAC sem coesão territorial. É completamente falso tudo o que os senhores vêm para aqui dizer, prometer cheques e financiamento aos agricultores e não lhes dar absolutamente nada, esquecendo as pessoas em terras abandonadas. Sabe que a Carta para a Perigosidade foi um atentado às câmaras municipais e aos agricultores, tudo feito pelos senhores, mas se calhar não sabe isso. Bastava ter pedido a colegas seus que até conhecem o território, que viajaram ontem comigo, para lhe explicar um bocadinho, antes de vir para aqui com esse discurso populista, que não faz sentido nenhum e que aos agricultores já não cola. Sabe, a única coisa que eu lhe posso dizer, olhando, para terminar, Sra. Presidente, existe alguns que a única coisa que percebiam a nível da agricultura e que protegiam a plantação seria cannabis. Outros que só plantam mentiras. Mas os senhores, eu tenho sérias dúvidas que percebam alguma coisa de horta depois das declarações que acabou de fazer aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Rui Cristina, agradeço-lhe muito ter trazido a debate este tema da saúde e do SNS, porque, de facto, os ministros da saúde em Portugal, nos últimos tempos, parece que andam a gozar mesmo com os portugueses. A antecessora ministra Marta Temido, enquanto morriam grávidas e bebés nos hospitais, estava de férias e tem que ser o primeiro-ministro a chamá-lo de rompante para vir às suas responsabilidades falar perante os portugueses. E este ministro da Saúde, enquanto os hospitais estão um caos, as urgências fecham, ele está em casa a fazer marmelada e escreve no Facebook que demora 4 horas a fazer uma marmelada branca. Mas estamos a brincar com quem, senhores deputados? O Governo tem que ser chamado à responsabilidade, porque nos hospitais em Portugal, neste momento, temos equipas médicas em demissão, grávidas a morrer, crianças sem urgências de pediatria aonde recorrerem. Temos caos nas urgências, temos o INEM em pré-ruptura. Ontem mesmo em Portugal morreu uma pessoa de 64 anos em Setúbal que esteve 2 horas à espera de ambulância e o sindicato veio denunciar que este já era o 3º caso com estes contornos durante este ano. 1,4 milhões de portugueses sem médico de família. Os conselhos de administração dos EPS, uns já cessaram funções, outros estão a ser demitidos e ninguém sabe o que se passa nestes conselhos de administração. Para mais, o CEO, Dr. Fernando Araújo, que recentemente tomou posse, veio numa entrevista dizer que não estava bem ciente de quais eram as suas competências, mas, pelos vistos, o Ministro veio dizer que, de facto, ele tem competências, que ele é que vai decidir quem é que vai fechar as maternidades, mas depois, passado uma semana, já é o próprio Ministro que vai decidir que maternidades é que vai fechar. Senhor Deputado Rui Cristina, não sei se teve acesso a este relatório que saiu há 2 dias sobre a OCDE e o estado da saúde em Portugal e, de facto, este relatório que a OCDE libertou há 2 dias é muito grave. Em primeiro lugar, Senhor Deputado, queria saber se viu que em Portugal os portugueses são o 2º pior país da União Europeia que dá pior nota ao seu estado de saúde. Estamos só à frente, Senhores Deputados, da Letónia e da Lituânia. Estas são as percepções que os portugueses têm sobre o seu estado de saúde. E também sobre, quando lhes é perguntado sobre as suas necessidades de saúde, reparem que cuidados médicos não satisfeitos comparamos muito mal com a CDE e somos mesmo o 2º partido da União Europeia que tem cuidados médicos dentários menos satisfeitos neste estudo da OCDE. Portanto, Sr. Deputado, eu queria lhe perguntar, a seguir à sua intervenção, porque é que o PSD não acompanhou o Chega e se absteve no seu pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito à Mortalidade, porque a mortalidade, de facto, é o pior indicador que nós temos e a mortalidade, o excesso de mortalidade em Portugal foi absolutamente excessivo. Queria-lhe perguntar porque é que não nos acompanharam nesse pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito e quero-lhe perguntar também se nos vão acompanhar na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da pandemia. A gestão da pandemia foi uma vergonha neste país, existem múltiplos casos de corrupção e temos que saber o que se passa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos, permita-me que diga que, de facto, a vida parlamentar, às vezes, se não é para chorar, tem que ser para rir, porque, de facto, há partidos que são muito desfasados daquilo que dizem e depois daquilo que fazem. Ontem, por exemplo, o Partido Socialista
que se diz e que se autoproclama a bancada da defesa das mulheres, chumbou na Comissão de Cultura o requerimento apresentado pelo Chega para chamarmos aqui à Assembleia o Sr. Secretário de Estado do Desporto para nos prestar alguns esclarecimentos sobre os escândalos que têm acontecido de assédio no futebol feminino. E o Partido Socialista chumba este requerimento, dizendo que está tudo bem e que estão a combater o assédio de forma muito forte, porque, vejam lá, criaram uma aba no site do IPDJ para abordar o tema do assédio. E, portanto, os portugueses estão descansados porque sabem que, certamente, que um pedófilo ou um violador vai deixar de fazer o que tem que fazer porque viu uma campanha muito bonita socialista. Muito bonito também é ouvir o Partido Comunista Português falar hoje sobre apoios às artes e à cultura e a precariedade no setor, quando deu a mão ao Partido Socialista, não uma, não duas, não três, mas 6 vezes, aprovando os orçamentos socialistas que mais penalizaram a cultura, orçamentos que não dedicavam nem 2% do orçamento à cultura. E, portanto, por exemplo, o Partido Comunista esteve também em silêncio quando esta Assembleia debatia o facto de chover no Museu Nacional de Arte Antiga, das salas não serem climatizadas, das obras estarem expostas a riscos, mas o Partido Comunista não participa na discussão porque no Museu do Aljube não chove e, portanto, o que importa é que o 25 de Abril esteja bem fundamentado e bem apoiado. Mas, senhores deputados, a cultura em Portugal não começa e não acaba em Abril. Mais, é preciso dizer que a extrema-esquerda tem as mãos manchadas do ataque à cultura do belo, porque tomaram as universidades de belas artes, tomaram as escolas de artes e impõem a corrente do pensamento único, perseguindo quem ousa pensar diferente, quem ama, por exemplo, os cânones, e isto é uma limitação à liberdade. E também não ouvimos o PCP falar da arrogância deste regime que ousa penalizar artistas conservadores e que não atribui financiamentos ou que só atribui financiamentos mediante a cor política do artista e a sua vontade de carregar um cravo na mão. Concluo com a pergunta, obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância, trazendo um apelo que não é nosso, é um apelo da Associação SOS Arte Portugal. Esta associação apela a que todas as autarquias paguem as exposições que fazem no país, em vez de cederem apenas espaços e ainda esperarem doações de uma obra gratuita. A pergunta que faço é muito concreta. Está o Partido Comunista Português disposto a ser coerente com aquilo que diz e, nas autarquias onde tem domínio, financiar verdadeiramente os artistas, em vez de continuar a empurrá-los para o regime de voluntariado forçado? Obrigada. Muito obrigado.